Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse e nós vamos ler o versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. Amém? Diz assim: Então olhei e eis que vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. E ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. E os seus olhos são como chamas vivas de fogo. E sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestido de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Amém? Vou repetir o versículo 14, que é o que a gente vai trabalhar em cima. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós somos necessitados da Tua graça, do Teu favor. Não temos nada, Senhor, de nós mesmos. Por isso, Senhor, nós clamamos ao Espírito que existe, Senhor, por detrás da letra. Fala conosco, Senhor, nos ensina, nos direciona, Senhor, pelos Teus caminhos. Eu entrego a minha vida, o meu coração, a minha mente diante do Senhor. E que neste momento, Senhor, a falar à Tua igreja, não seja, Senhor, mais eu, mas seja, Senhor, o Teu Espírito Santo que conhece e que sabe todas as coisas, Pai. Nos aprimora, Senhor, nas Tuas mãos. Nos molda conforme a Tua vontade. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito, Senhor, mal, que possa, Senhor, querer nos roubar a boa semente que o Senhor nos preparou nesta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, o Teu favor e o Teu amor, Senhor, sobre as nossas vidas. Mais uma vez clamamos, fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Nós vimos aqui no versículo 11, o apóstolo João então dizendo: Então olhei e eis que vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Amém? Aqui nós falamos de Apocalipse. Todas as vezes que se fala de Apocalipse na igreja, as pessoas sentem um gelo na barriga, sentem-se o seu coração apertar. Mas eu costumo dizer que o Apocalipse nada mais é do que a expressão do amor de Deus sobre as nossas vidas. O livro de Apocalipse já fala, significa a revelação de Deus, né, aos seus filhos daquilo que está por vir. Então nós entendemos que Deus não é um Deus que nos pega de surpresa. Deus não é um Deus que faz algo sem o nosso conhecimento. Nós vemos um Deus se revelando diante de nós, até mesmo por as coisas que estão por acontecer, para que a gente não seja pego de surpresa e naquele dia a gente se achegue diante dele, porque isso vai acontecer, e a gente se achegue diante dele e diz assim: olha, mas eu não sabia, né? Como não sabia? Se Deus tem usado homem, se Deus tem usado mulher, se Deus tem se revelado através da sua palavra a nós, como nós poderemos chegar diante dele e dizer assim: mas eu não sabia? Isso não vai poder acontecer. Vou falar de uma forma que nós podemos entender. O Senhor não vai engolir essa nossa desculpa, porque ela não é cabível. O Senhor tem se revelado, o Senhor tem se rasgado, o Senhor tem se mostrado a nós. E estudando esse livro tão maravilhoso, eu tenho entendido tão grande amor de Deus que insiste em nos salvar, que insiste em nos fazer vencedores. A todo tempo, a
até o último dia. O Senhor está dando oportunidade àqueles que o rejeitaram, àqueles que não o quiseram, que o deixaram de lado. O Senhor está dizendo: eu quero você junto comigo, eu quero passar a eternidade junto a você. Foi para isso que você foi criado. Nós não fomos criados para sermos lançados no lago de fogo eternamente. Nós fomos criados para viver com Deus. Desde o primeiro dia em que nós nascemos e antes da fundação do mundo, nós já existíamos nele. Olha que coisa maravilhosa. Você consegue imaginar isso? Que antes de você ser criado, de você nascer do ventre da sua mãe, você já nascia no coração, você já existia no coração de Deus. Você não é uma obra do acaso. Você não nasceu sem querer, ou simplesmente pela vontade do seu pai, ou por um erro de sua mãe. Você nasceu porque Deus o desejou, porque Deus o quis, e o Senhor vai insistir até o último dia das nossas vidas, para que nós possamos viver com Ele eternamente. Isso é amor, querido. Se você não consegue entender esse amor, eu não sei então o que é amor. Eu não sei, não consigo entender. E na verdade Apocalipse só é o fim da administração de Deus. Porque desde o Gênesis, o Senhor tem uma economia, o Senhor tem um plano, o Senhor tem uma administração. Desde o Gênesis, o Senhor vem levantando homens e mulheres para que a sua administração seja concluída. E lá no Apocalipse, o Senhor consome, o Senhor termina aquilo que Ele projetou desde o início. Então Apocalipse, gente, nada mais é do que o fim da economia de Deus, o fim da revelação de Deus, o fim do plano, né? Para que tudo novo aconteça. Então a gente não tem que ter medo, a gente não tem que ter temor no nosso coração de aprender sobre o livro de Apocalipse. Quem participou dos estudos tem somente entendido um amor que antes nós não entendíamos. Porque a gente pensava assim: olha, se eu for bonzinho, Deus me salva. Se eu fizer tudinho do jeito que Deus quer, Deus me salva. Só que nós nunca conseguimos ser bonzinho. Você consegue ser bonzinho? Você consegue, querido? Quem consegue ser bonzinho, levanta a mão. Porque eu não consigo. Se Deus tivesse que me salvar pelas coisas que eu faço, querida, eu já estava condenado ao inferno. Eu acho que eu era a primeira de vocês tudo. Eu sou salva pela graça de Deus. Eu sou salva porque Ele me amou primeiro. Eu sou salva pela sua bondade e pela sua misericórdia. Eu estou viva porque quando Deus olha para mim lá do céu, Ele vê o sangue de Jesus sobre a minha vida. Porque se Ele me visse, eu seria como Uzá, seria consumida na hora. Mas como eu sou justificada pelo sangue de Jesus, eu hoje posso dizer com toda a certeza do mundo: eu sou salva. Mas não são por causa das minhas atitudes, mas sim por um ato de amor de Jesus Cristo, que entregou a sua vida por todos os pecadores. É coisa que a gente não consegue entender. Com o nosso coração humano, nós não conseguimos entender. Não conseguimos entender Apocalipse porque queremos ler Apocalipse com a nossa mente e com o nosso coração. Mas se você ler os primeiros versículos do livro de Apocalipse, João declara assim: estava eu ali clamando ao Senhor no Espírito, no dia do Senhor, e eu fui arrebatado ao céu. Então, João só pôde entender e escrever as coisas que Jesus estava revelando a ele, porque ele estava onde? Aonde ele estava? No Espírito. Porque se você quiser entender Apocalipse com mente e com coração, você não vai entender. Então nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos ter uma vida no Espírito. Nós buscamos tanto isso daqui, né? Andar bonito, cheiroso, maquiado, pintado.
e não deixe de fazer isso, porque isso é bom, mas nós esquecemos de alimentar o nosso espírito. E por isso, muitas das vezes, nós estamos dentro da igreja, estamos vendo as coisas se acabarem, os dias se findarem e não entendemos nada. Ainda não entendemos o amor de Deus. Não entendemos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Hoje eu quero falar de 2 exércitos. Hoje nós vamos falar de exércitos, porque é isso que o Senhor está preparando nesses dias. Eu confesso para você. Nós vamos ler o texto de Apocalipse que nós lemos, e nós falamos de um exército que desce do céu, e nós vamos falar de Ezequiel 37, de um vale, um exército, um vale que continha um exército de ossos secos. Nós vamos falar de 2 exércitos nesta noite. Nós vamos falar de um exército vencedor, que é esse que João viu descer do céu, vestido de linho fino, puro. E nós vamos falar de um exército que se envolveu com as coisas deste mundo e não conseguiu vencer. Mas mesmo assim pôde contar com o sopro do Espírito e renascer. Por que nós vamos falar de exército? Porque nós precisamos ser um exército, amados. O que nós vamos viver daqui para frente são dias que o Senhor contará com o seu exército aqui na terra. Com homens e mulheres fortes, com homens e mulheres sólidos naquilo que o Senhor tem, nos seus planos. As coisas de Deus, amados, nunca foram muitos. Foram 12 homens, foram 12 tribos, mas eram fortes. Eram pessoas que conheciam a Deus e que conseguiram resistir às coisas maus. Nós temos um grande exemplo, a vida do Sarra. Não é para engrandecer ele, não é para nada disso, mas nós sabemos que qualquer uma outra pessoa hoje teria ido embora, estaria com seu coração entristecido e estaria dizendo assim: eu não tenho motivos para louvar o nome do Senhor. Ele deixou a sua família lá, a sua irmã lá, que eu falei com ela há poucos minutos agora, coração de uma mãe, mas a gente sabe que nada mais nós podemos fazer. Ela está sendo confortada pela sua mãe, pela sua família, pela sogra, e nós estamos aqui, cumprindo a vontade do Senhor. Amém? Então nós temos que ser fortes, até mesmo nas horas difíceis. E eu podia simplesmente fazer uma coisa com você, como a religião ensinou: mandar você fazer uma fila bem grande aqui, e nós ficarmos aqui na frente, eu, pastor Martins, a pastora Lourdes, e nós, o Vanderlei, a gente se colocar aqui na frente e colocar a mãozinha sobre a sua cabeça e dizer assim: Deus te abençoe, você está abençoado, sua vida é próxima, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter aquilo outro, sua vida, olha, vai ser uma bênção. Mas amanhã é segunda-feira, e os problemas vêm, e as dificuldades vêm, e por isso as pessoas não têm conseguido resistir nesses dias difíceis, e a fé cai lá embaixo, e muitas pessoas desistem no meio do caminho, ou estão dentro da igreja sendo enganadas, porque não aguentam nada, não sabem nada. Se você perguntar quem é Jesus para ela, a única coisa que ela sabe dizer é que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva e que Jesus prospera. Mas nós também temos que saber que Jesus é o Senhor até mesmo nos dias da nossa dor e nos dias da nossa aflição. É isso, é a palavra de Deus que nos consola, é a palavra de Deus que nos fortalece e que nos ajuda a vencer o dia mau. Não é uma mão imposta sobre nós. Eu posso ajudar você com as minhas orações, eu posso colocar os meus joelhos no chão e orar por você, querido, mas eu não vou estar do seu lado a todo tempo. Mas se você entender a mente de Deus e o coração de Deus, eu sei que você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo disse: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas eu preciso conhecer Cristo Jesus, porque se eu não conhecer, eu vou ser só mais um no meio da multidão, e eu não quero isso. Então nós vamos falar desses 2 exércitos. Nós vimos aqui que João vê Jesus vindo num cavalo branco, e o versículo 14 diz assim: e os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Se você não sabe, amados, essa visão que João teve, João viu eu e você descendo do céu, junto com Jesus, ataviados de linhos finos,
em cavalos brancos. Foi isso que João viu. Não foram anjos do céu descendo com Jesus. João viu a igreja do Senhor, a igreja que foi arrebatada, a igreja vencedora, a igreja que subiu com o seu Senhor e participou. Porque se depois na sua casa você ler todo o capítulo 19, você vai ver que a igreja foi participar das bodas do Cordeiro. E aí a igreja agora desce com o seu Senhor. Ela já não é mais só a noiva, agora ela já é um grande exército que desce do céu, montado em cavalos brancos e ataviadas com linho fino. Mas para ser essa igreja eu tenho que ser vencedor. Para ser essa igreja eu tenho que vencer as coisas que hoje eu vivo. Eu tenho que vencer a minha alma, eu tenho que vencer a minha vontade, eu tenho que vencer as minhas emoções, eu tenho que vencer o meu egoísmo, eu tenho que vencer os meus pensamentos, as minhas axiologias, para que Cristo viva em mim, para que eu seja essa igreja vencedora, para que eu seja esse grande exército que agora desce do céu, ataviada com linho fino, montado num cavalo branco. Eu preciso entender que hoje eu tenho que ser a expressão de Cristo na terra. Porque quantas vezes, amado, movido pela nossa alma, nós julgamos, quantas vezes nós condenamos sem entender o que está se passando com a vida da pessoa. Como eu disse aqui do Cleiton, quantos sabiam que o Cleiton estava doente? Quantos sabiam que o Cleiton ia passar por um processo, por uma cirurgia amanhã no coração? Quantos de vocês sabiam? Porque nós estamos movidos pelas nossas coisas. Nós estamos tão preocupados com nós mesmos que nós não conseguimos enxergar a vida do outro. Ah, mas não falou nada. Amados, nós temos visto, tem sido visível aos olhos as dificuldades que o Cleiton tem vivido esses dias. Mas quantos de nós nos preocupamos? Eu me coloco dentro disso, não estou me colocando fora disso, né? Quantos de nós nos preocupamos, quantos de nós abraçamos, mas é muito mais fácil nós nos colocarmos na posição de julgamento. Enquanto eu vou falar de mim, e se isso cabe a você, você pega para você. Se não cabe, querido, você esmarra num papelzinho e joga no lixo. Enquanto eu não aprender a me colocar, a ser a expressão de Jesus na terra, eu não posso me considerar uma igreja vencedora. Enquanto somente a minha dor me move, os meus pensamentos e a minha axiologia me move, eu não posso me considerar uma igreja vencedora. Nós temos muito que ainda que aprender com Jesus, muito. Porque em todo o tempo que Jesus viveu na terra, 30 anos Jesus viveu como homem. Você já parou para pensar nisso? Que 30 anos Jesus viveu como homem. Jesus teve dores, Jesus foi rejeitado, Jesus foi abandonado. 3 anos e meio ele passou, ele viveu, né? Fazendo milagres, ressuscitando mortos, mas foram só 3 anos e meio. E nesses outros 30 anos? E a palavra diz que não havia o quê? Mal em seu coração, e não havia palavras torpes na sua boca. Jesus não julgava, Jesus não mentia, Jesus não condenava. E enquanto eu não aprender, eu vou resumir, tá? A sua salvação, querido, está garantida. Porque a salvação é um dom gratuito de Deus. Eu estou mentindo? A palavra de Deus está mentindo? A palavra de Deus diz: o salário do pecado é... Estávamos condenados. Qual é o salário do pecado? Morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se é de graça, é de graça. Ninguém paga nada e ninguém faz nada. É porque a gente sempre acha que a gente tem que fazer alguma coisa. Então, salvo você está. Mas e agora? Salvo para quê? Para quê? Existe algo mais. Existe algo a mais, gente.
E nós precisamos entender que o plano de Deus não para na salvação. Não é só salvar o mundo, a salvação é para todo aquele que... Mas quem não crê, já está condenado. Então, se eu creio, eu sou salva. Agora existe algo a mais. Existe um grande exército que desce do céu, ataviado de linho fino e montado num cavalo branco. Para quê? Para que esse exército desce do céu, gente? Por que eles vêm com Jesus ataviados de linho fino? O que eles têm que fazer? Nós precisamos ler. Nós precisamos estudar para que nós não sejamos mais enganados. Existe muito mais, é por isso que a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem o coração entendeu aquilo que o Senhor tem para o seu povo. Aí a religião ensinou a gente que a gente vai para o céu e que a gente vai ficar voando de lá para cá junto com os anjos. Existe algo, existe uma cidade santa que desce do céu. Vou repetir para ver se você entende. E tudo se fez novo. E não haverá mais morte, e nem dor. E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E eu olhei para o céu e vi a cidade santa que descia do céu, a nova Jerusalém. Existe algo para nós. Não acaba e não termina na salvação. A salvação só é o começo. Agora existe um processo. O seu espírito que estava morto, que estava condenado por causa do pecado, agora recebeu vida. Mas existe uma alma dentro de você. Existe um coração, uma mente mal, que precisa ser tratada, que precisa ser salva. E não, a sua alma não é Deus que salva. A sua alma sou eu que tenho que pisar. É você que tem que pisar. A sua vontade é você que tem que matar. Para quê? Para que você seja esse exército que desce do céu ataviado. Mas houve um exército, amado, que não conseguiu vencer. Houve um exército que morreu. Houve um exército que padeceu. Por quê? Abre a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Capítulo 37. Como falar de vida, né? Nós vamos ter que falar de vida, e de vida vencedora. Quando o Senhor me deu essa palavra, e eu pensei, mas de novo, o vale dos ossos secos. Aí durante o dia eu recebi a mensagem da Yasmin, pedindo que a igreja se levantasse em oração, porque o bebê tinha piorado, e eles iam agora passar um medicamento que seria o último recurso que a medicina tinha. Ou a criança viveria após a medicação, ou a criança morreria. Na hora que eu ouvi isso, eu disse: entendi, né? O Senhor quer que eu pregue hoje sobre o vale dos ossos secos, e pregue sobre a vida, e nós vamos levantar, e nós vamos fazer um ato profético, e o Senhor vai curar, o Senhor vai ressuscitar essa criança, e nós vamos glorificar o nome de Deus. E eu saí de casa felizinha da vida, com a mensagem toda pronta no meu coração. Quando eu cheguei aqui na porta, a Yasmin havia acabado de ligar que a criança tinha falecido. E agora? E agora? Você vê como o nosso coração é? Você vê como a nossa mente é? Se nós não buscarmos a Deus, queridos, e nós não entendemos o coração de Deus, ou muitas vezes fazer sem entender, porque tem coisas que a gente não vai entender, tem coisas que a gente só vai saber lá, mas nós estamos aqui para obedecer. Amém? Ezequiel capítulo 37. E o profeta diz assim:
A mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, Ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos secos. Em seguida, Ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam muito secos, sequíssimos. E então Ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? E eu respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. E Ele me disse: profetiza, pois sobre estes ossos farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. E eis que criarei tendões, músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e farei viver novamente. E então entendereis que eu sou o Senhor. E então profetizei conforme me for ordenado, e enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com o seu osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego de vida neles. E então o Senhor me ordenou: profetiza agora ao espírito, profetiza ao filho do homem e convoca o sopro da vida, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses ossos para que vivam. Fiz como me fora ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida que dava para formar um exército sem medidas. E então o Senhor me revelou: ó filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar. Nossos ossos secaram, e a nossa esperança mirrou. Estamos aniquilados. Contudo, profetiza e diz: assim diz o Senhor, o soberano Deus: ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, e eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos, e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte, e vos fizer sair, compreendereis que eu sou o Senhor, o Deus, povo meu, e derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis, e os estabelecerei na vossa própria terra, e então reconhecereis que eu, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse a palavra do Senhor. Amém? Amados, o Senhor aqui está falando a casa de Israel, né? Israel foi aniquilado 70 anos depois da morte de Jesus Cristo. Jerusalém deixa de existir, Israel deixa de existir como nação. Em 1948, Israel volta a ser nação. Deus cumpriu a sua palavra, né? O Espírito deu vida ao vale de ossos secos. Aquilo que não existia mais, aquilo que estava espalhado por todos os lugares, se juntou e voltou a ser nação. Não é sobre isso que eu quero falar. Só estou dizendo isso para você não dizer assim: nossa, mas isso é heresia.
A palavra que ela está lendo é uma palavra dita a Israel. Mas eu quero dizer para você, amado, que Deus é o mesmo. Amém? O mesmo Deus de Israel é o mesmo Deus da igreja hoje. É o mesmo Deus que nos forma. É o mesmo Deus que está preparando o seu exército. E eu falei de um exército que está lá em Apocalipse, que somos nós, a igreja, ataviados de linho finos e que desce montado num cavalo branco. Mas eu também quero falar para vocês de um exército que não venceu. Se você analisar a história, nós sabemos que o povo de Israel havia desobedecido a Deus, né? Por causa da desobediência, da idolatria e da murmuração. Se voltaram contra Deus e adoraram outros ídolos. Pessoas que vivem descontentes, pessoas que vivem amarguradas e pessoas que vivem frustradas, sempre tentarão saciar a vontade de seus corações, o vazio que existe dentro do seu coração, buscando outros deuses. E isso pode acontecer, querido, inconscientemente. Quando você se entristece, quando o meu coração e o seu coração se entristece, a primeira coisa que nós fazemos é culpar a Deus e nos esquecemos de Deus. E aí a gente quer saciar, né? Aí a gente corre atrás do trabalho, a gente corre atrás de estudo, a gente corre atrás de namorado, a gente corre atrás de drogas, a gente corre atrás de algo que possa saciar aquele desejo que nós temos no nosso coração, de algo que nos frustrou, de algo que não aconteceu na nossa vida. E esse povo padeceu por causa disso. O reino foi dividido, né? Por causa da desobediência de um rei. E o povo todo se separou e se perdeu. Só que tudo, querido, um dia tem um fim. O texto diz lá que o profeta estava na Babilônia. E ali o Espírito vem sobre ele. Porque no Antigo Testamento era diferente de como é nós. O Espírito vinha sobre o profeta. Hoje nós temos o Espírito dentro de nós. Hoje nós não precisamos fazer rituais. Hoje o que nós precisamos é ter um coração desejoso e o Espírito Santo fala conosco. Mas naquele dia o Espírito de Deus veio sobre Ezequiel e o levou, e o tomou e o levou a um vale de ossos secos. O que é um vale? Vamos lá, vamos interagir, gente. O que é um vale? Um lugar profundo. E esse vale é um lugar onde está entre duas montanhas. Imagina comigo agora, que agora eu vou começar a pregar no seu coração. Um vale é um lugar que está em lugares. Então o povo de Deus foi um povo que um dia viveu em lugares, mais por desobediência, mais por causa da frustração, mais por causa da murmuração. O que aconteceu? Caiu num vale. E eram muitos. A palavra de Deus diz que eram muitíssimos. Muitos. E ainda é assim nos dias de hoje. Pessoas que dias estão em lugares altos, mas tem dias que estão nos vales. Por quê? Por causa da desobediência e da frustração. Por causa disso nós vivemos esses altos e baixos. Só que eu quero dizer uma coisa para você, querido. Se hoje eu e você não entendermos que nós somos um exército de Deus e que nós precisamos estar prontos e que nós precisamos estar fortes, vai chegar o dia que esse vale você não terá forças de subir mais. Porque você já subiu e já desceu, você já subiu e já desceu, você já subiu e você já desceu tantas vezes que vai chegar um momento da sua vida que você não encontrará mais forças para subir a este vale, sair deste vale. Vai chegar uma hora, querido, que por mais que eu ame a sua vida, por mais que a igreja ame você e tenta tomar você pelas mãos e te tirar desse vale, vai chegar uma hora que nem mesmo nós vamos conseguir mais. Porque muito mais depende de você, muito mais depende de mim do que das pessoas. Então nós precisamos encontrar forças em Deus para sair desse vale.
Porque quando caímos neles e não encontramos mais forças para sair deste lugar, nos tornamos ossos secos, sequíssimos, sem vida. Existem pessoas que nós olhamos nos olhos delas e não há mais vida, e não há mais força. Você olha para a pessoa e não vê mais Zoe, você não vê mais vida de Deus dentro dos olhos dela. Ela está na casa de Deus, ela está pregando, ela está dançando, ela está cantando, ela está interagindo, ela está até falando, mas não existe mais vida dentro dela. E os ossos vão se secando, e vão se secando, e vão se secando até se tornar sequíssimos. E aí Deus envia um profeta. Você vê que até quando as coisas estão secas e não há mais vida, e não há mais esperança, e não há mais alegria, amados, nós somos povo de Deus, nós somos homens e mulheres de Deus, e nós encontramos forças até mesmo no luto, nós encontramos forças até mesmo nas dores, nós encontramos esperança onde não há esperança. Nós continuamos, nós vamos, nós prevalecemos. Por quê? Porque existe vida de Deus em nós. Não é porque somos bons, não é porque somos fortes. Existem dias que dá vontade de desistir, existem dias que dá vontade de parar, existem dias que dá vontade de chutar o pau da barraca e dizer: eu não quero mais saber disso, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar da minha vida financeira, eu preciso, mas eu não posso desistir, porque existe uma vida dentro de mim que grita. Porque existe um mover, um fogo de Deus que queima dentro do meu coração, que não me permite parar. Agora, por que o fogo apaga? Por que nós desistimos, que nós entregamos? Por que nós não conseguimos continuar? Porque não entendemos. Porque parece que viemos ao mundo para passear. Porque parece que achamos que viemos no mundo só para sermos abençoados, porque somos filhos de Deus. Você veio ao mundo para cumprir um propósito. E existe restauração. Levanta sua mão direita para mim. Existe vida, querido. Existe vida. Existe restauração. Existe esperança. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada, e ao cheiro das águas ela viverá. Existe vida ainda. Mas eu preciso entender que eu tenho que buscar a Deus, e eu tenho que ser forte, e eu tenho que lutar. Eu não posso ficar sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Um dia estou feliz, outro dia estou triste. Um dia, todo tempo dai graças. Por tudo dai graças. Sejam gratos. As pessoas lá fora precisam olhar para nós e ver um grande exército. Precisam ver pessoas que são inabaláveis, que vencem as suas dificuldades, mulheres que choram nas suas casas por causa de seus maridos, por causa de seus filhos, mas que têm uma fé que prevalece em seu coração, homens que veem os dias difíceis acontecendo lá fora, a crise crescendo, mas tem esperanças no seu coração. Por quê? Porque tem vida de Deus dentro de si. Como entender? Você que busca a salvação da sua família durante anos, anos e anos, e aí acontece algo, uma criança nasce enferma, aí você diz assim: agora, é agora que Deus vai fazer, porque Deus vai curar e a minha família vai ver a glória de Deus, e aí todos se renderão e todos serão salvos. Aí acontece tudo contrário. Como crer? Como acreditar? Como permanecer? Sabe, amados, eu me senti tão egoísta, porque eu também vivo decepções, porque eu também vivo frustrações, porque eu também queria ter coisas que eu não tenho, porque eu também vivo dia difícil. E aí eu vim para cá pensando: nossa, vou ter que pregar, nossa, queria ficar em casa, nossa, queria descansar.
Nós queria comer lanche depois que saísse do culto. Olha as coisas que a gente pensa. Queria ter uma roupa nova para vestir, porque eu engordei, não tenho mais roupa para vestir. A minha preocupação, olha a minha preocupação. Olha as coisas que assolam o meu coração. O que eu vou fazer durante essa semana? Porque as coisas vão se acabar, a conta vai chegar e eu não tenho dinheiro para pagar. Aí a gente chega aqui, com a nossa mente cheia das nossas coisas, e encontra a notícia de uma família. E aí você toma um tapa na sua cara, com alguém dizendo assim: e ainda assim eu louvarei o Senhor. Que motivo que você e eu tem? Fala, olha para mim aqui. Que motivo eu e você temos? Que razão eu e você temos para viver esse alto e baixo, alto e baixo? Você foi salvo, você foi redimido, você é agraciado. E por tão pouco nós desistimos, ou até pensamos em desistir. A restauração, querido, Deus disse: profetiza ao Filho do Homem. A restauração começa pelos ouvidos. Eu vou repetir para que você possa entender. A restauração começa pelos ouvidos. É por isso que a palavra de Deus diz: ouvi e ouvi a palavra do Senhor. A fé vem por onde? Ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Você pode profetizar o quanto você quiser. Se não houver ouvidos, se não houver atenção, se não houver a fé dentro do seu coração, as coisas não serão restauradas. E Deus ainda fez mais, dizendo a Ezequiel: olha, dá uma volta pelo vale, olha para esses ossos, como estão eles? Estão secos, Senhor. Não, estão sequíssimos. Não há mais esperança, não há mais vida, não tem mais jeito. E o Senhor diz: profetiza, abre a tua boca e profetiza. E um barulho começou. Imagina, um vale. Imagina comigo. Imagine o eco que dava aquele lugar. E um grande barulho. E ossos correndo. Imagina isso. E ossos se juntando com os seus ossos. Tantos, querido, pensa comigo. Quem aqui já estudou ciência? Quantos dias leva para um corpo se decompor? Totalmente. Quem sabe dizer? Tom, você que é estudioso? 60 dias? Um corpo inteiro para se decompor. Ossos para se secarem e se tornarem sequíssimos. Quanto tempo? Muito tempo. Muito tempo. Vou contar uma coisa para você que eu vivi, criança ainda. Meu pai um dia me disse assim: vamos sair, você vai passear comigo. Falei: opa, vou no parquinho, né? Meu pai vai me levar no shopping. Nem existia shopping. Meu pai vai me levar para comer amendoim. Era esse passeio que meu pai levava a gente para comprar amendoim, aquele amendoim da casquinha, assado. E minha cabeça já se encheu de fantasias. Então meu pai me pegou pela mão, subimos no ônibus e fomos, descemos em frente ao cemitério. Eu tinha uns 4, 5 anos, para você ver como as coisas marcam na nossa mente.
Entramos no cemitério. Eu não sei como é que funciona aqui em Laranjal, mas lá em Santos, há uns anos atrás, os túmulos, lá fala campa. As campas eram compradas, eram de famílias, né? E o meu pai havia herdado uma, que boa herança, né? Herdou uma campa, um túmulo de seu pai, era a posse dele, era a propriedade dele, era um túmulo que o seu pai havia sido enterrado há mais de 30 anos atrás. Mas o meu pai queria vender essa propriedade. Ele queria ficar rico. Aí já fazia mais de 30 anos que o meu avô havia morrido. Ele procurou a secretaria, e eu olhando tudo aquilo, né? Ele procurou a secretaria do cemitério e falou: eu quero vender. O cemitério se interessou a comprar, mas ainda existem os restos mortais de meu pai lá. Meu pai fez uma pergunta para o homem: será que ainda existe? O homem disse: talvez sim, possa ser que ainda se encontre alguma coisa. E que chamaram os coveiros lá, as pessoas que trabalhavam no cemitério, e começaram, porque era no chão. Não eram essas coisas lindas que você vê hoje, esses monumentos que você entra no cemitério. Esses dias eu fui no velório do meu tio, fiquei até com vergonha de entrar no cemitério, tão chique que é. Memorial agora se chama, né? Mas eram no chão, terra. E ali eles começaram a cavar. 30 anos já havia se passado. E chegou a um determinado nível da terra, que conforme ele lançava a enxada na terra e ele puxava, os ossos de meu avô ressurgiam sobre a terra. Dedos das mãos, o osso, você vê como as coisas gravam na mente da criança. Osso do braço, o crânio, as pernas, cabelo, muito cabelo. Os ossos dos pés dele ainda estavam dentro das meias. 30 anos depois. Agora você imagina para um profeta dizer que naquele vale existiam muitos ossos, e ossos sequíssimos. Quantos anos aqueles ossos já não estavam lá? Quanto tempo de morte assolou aquele lugar. E aí diz que quando ele profetiza, sopra um vento e os ossos começaram a se juntar aos seus. Você acha que o osso, vou dar um exemplo aqui. Você acha que o osso da Camille estava do ladinho a perninha dela estava do ladinho da outra perninha dela? Você acha que o crânio do Tiago estava juntinho com a face dele? Chuva, sol, muitos anos, vento, estava tudo bagunçado, estava tudo misturado. E quando uma palavra foi lançada e o Espírito foi soprado, os ossos começaram a se juntar, osso com o seu osso. Se não fosse assim, amados, a palavra não estaria relatando dessa forma. Que ossos se juntaram com os seus ossos. Não adianta o Espírito soprar. Não adianta nós profetizarmos se os ossos não estiverem juntos com os seus ossos. Nós precisamos nos estruturar. O que eu estou querendo dizer para você é que um exército precisa ser montado. Um exército precisa ser estruturado. Não adianta você querer fazer as coisas de Deus arrebentado. Não adianta você querer fazer as coisas de Deus desestruturado, com os seus ossos espalhados de lá para cá, com o seu coração amargurado e frustrado e decepcionado.
Não adianta nós declararmos vida se você não entender que os ossos precisam se juntar aos seus ossos e que você precisa ser estruturado. Eu tenho uma notícia para dar para você: Jesus está voltando, a igreja será arrebatada, um povo vencedor, um grande exército descerá do céu, montado em cavalo branco e ataviado de linhos finos. Mas eu preciso vencer, eu preciso me estruturar, eu preciso ser forte para que o Espírito entre dentro de mim e eu possa vencer. Precisa ter vida, gente, precisa ter amor, precisa ter o Espírito de Deus. Mas eu preciso me estruturar, eu não posso ser abalável do jeito que eu sou. As coisas não podem me parar do jeito que me param. Tem gente que só consegue ser crente quando tem dinheiro no bolso. Tem gente que só consegue ser crente quando está bem, quando está curado, quando vai tudo bem, quando a família está bem, quando tem as coisas na mesa para comer. Eu preciso ter um espírito inabalável. Eu preciso ser vencedor. Eu preciso aprender a viver os dias maus, como foi cantado ontem aqui. Que coisa linda. Deus me deu e Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu serei fiel e fiel até o fim. Não é fiel pela metade. Não é ser fiel quando tudo está bem, gente, é muito fácil. Agora, ser fiel quando você perde filho, ser fiel quando as coisas não estão bem, ser fiel quando não se tem o que se quer comer, ser fiel quando a assolação chega, quando o marido vai embora. E deixa eu te falar uma coisa, não é só demônio, viu? Ou aliás, nada acontece sem a permissão de Deus. Se você não entender que o tempo que você está vivendo é um tempo de aperfeiçoamento, para que você seja aprimorado e você se torne esse grande exército que desce do céu, você não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Se para tudo você tem uma palavra, não vou falar de você, vou falar de mim, porque eu sou assim. Para tudo eu tenho uma palavra, para tudo eu tenho uma justificativa, para tudo eu tenho uma resposta. Eu estou envergonhada, eu estou constrangida, porque quando a gente se vê, é assim que a gente se sente, constrangidos. Porque nós somos rápidos e aptos para julgar como somos. Mas só cada um é que sabe aquilo que tem vivido. Se eu não entender que eu tenho que ser mão de Jesus e boca de Jesus, eu nunca vou conseguir entender que eu sou e faço parte de um grande exército que desce do céu, montado em um cavalo branco, ataviados com linho fino. Você pode estar olhando para mim e estar dizendo assim: eu não estou entendendo nada do que você está falando. Porque nós estamos acomodados, gente. Nós estamos desapercebidos. Satanás tem brincado com as nossas vidas, como o gato brinca com o rato. Você já viu? Quando um gato pega um rato, antes de comer ele primeiro brinca bastante. Pega você nas suas fraquezas, nas suas debilidades, naquilo que você é mau, e usa você. Usa a sua boca, usa as suas mãos, e você acha que está tudo bem. E sem ao menos você esperar,
como num piscar de olhos, como um ladrão, Ele virá nos buscar. Quem você será? Um osso seco? Sequíssimo? Alguém que já esteve lá em cima, que já ouviu, que já recebeu, que viveu as maravilhas de Deus. Ninguém viveu mais maravilhas de Deus do que o povo de Israel, gente. Ninguém viu mais milagres do que o povo de Israel viu. Você sabe o que é ver diante dos seus olhos um mar se abrir? Eu acho que se isso acontece perto de mim, eu saio correndo para trás. Eu acho que se eu tivesse lá no Mar Vermelho, se eu tivesse lá, junto com o povo de Israel lá, e os cavalos e os cavaleiros egípcios lá atrás, e o mar se abrisse na minha frente, eu acho que eu corria e pulava do colo do cavaleiro lá do Egito, de medo. Eles viram. Sabe o que eles viram? Eles viram maná, pão doce. Todo dia, pão doce cair do céu. Um dia eles disseram assim: estamos cansados de comer pão doce, Deus. Nós queremos carne, porque não é assim, né? Nós queremos carne. Não é gadita? Aí nós queremos carne. Aí Deus disse: vocês querem carne? Então eu vou mandar tanta ave do céu que vocês vão se entalar até o nariz. Eles não conseguiam nem ficar parados de tanta ave que invadiu o acampamento. Comeram carne até sair pelo seu nariz. Ninguém viu mais milagres do que o povo de Israel. E agora havia se tornado um vale de ossos secos. Quem você é? De que lado você vai querer estar? Um exército de ossos secos, ou um exército que desce do céu, montado em um cavalo branco e ataviado de linho fino? Deixa eu te contar uma coisa. 10 anos dentro da igreja. 8 pregando a palavra do Senhor. Mas eu não entendia. Eu não entendia. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não dura porque eu tenho que ser bom. Porque se eu não fizer as coisas do jeito que Deus quer, Ele vai me mandar para o inferno. Dura para sempre. Ou dura até eu ser bom. Eu não entendia. Eu fui salvo para quê? Tinha uma alegria no meu coração. Mas salvo para quê? Por que eu vou descer montada num cavalo branco e ataviada de linho fino? Para quê? Eu vou viver com Ele. E eu serei, vocês serão o meu povo. E eu serei o vosso Deus. E eu tabernacularei com o meu povo. Você entende isso? Se você vem aqui só para buscar uma bênção para a sua vida, se você deseja ser salvo só porque você tem medo de ir para o inferno, eu quero dizer para você que é muito pouco diante de tudo aquilo que Deus tem para dar para você. Muito pouco. Você sabe o que é você estar diante dele? Olhar nos seus olhos, tocar o seu rosto, segurar as suas mãos e viver o plano que Ele estabeleceu desde
do princípio das coisas. Você foi criado para reinar com Ele e para viver com Ele. Eu quero fazer desta igreja não somente uma igreja que busca por coisas deste mundo. Por isso que Paulo disse, não sei se nas cartas de Filipenses ou de Coríntios, miserável é o homem que busca somente pelas coisas desta terra. Se você quer estar aqui somente por essas coisas, queridos, Deus dá. Mas existe muito mais. Eu quero colocar isso no seu coração. Existe muito mais, pastor. Existe muito mais. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ó. Assim diz o Senhor.